Fala pessoal, estamos aqui para essa série de vídeos, começando aqui sobre instrumentação industrial. Meu nome é Felipe Mendes, professor do curso técnico de automação industrial no Instituto Federal, lá no campus Cubatão. Sei que tivemos algumas aulas presenciais antes dessa pandemia, né? E essa pandemia pegou a gente de surpresa, mas como foi pedido tanto pelos coordenadores quanto pelos alunos, nós vamos dar uma revisada no conteúdo que a gente já tinha visto nessa retomada das aulas, tá? E aí eu optei por fazer aulas gravadas. Acredito ser melhor, um instrumento melhor para estudar, uma vez que pode alterar a velocidade de execução, pode ficar voltando, tudo mais, né? E aí eu vou dividir numa sequência de vídeos para facilitar o estudo, tá? Para não ficar com vídeos gigantescos aqui. Vamos fazer vídeos focados em assuntos específicos, então vão ficar vídeos menores. Tudo para facilitar pra gente, né? Até para não ficar cansativo, né? E hoje a gente vai voltar lá nos conceitos básicos que já vimos. Então vamos passar aqui resumidamente eles. E a instrumentação ela usa, né, termos que nós precisamos conhecer, porque a gente tem que falar a mesma língua, né? A linguagem própria da instrumentação. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é instrumentação, né? Para que serve esse treco? O objetivo dela é medir e controlar as diversas variáveis físicas em processos industriais. E para que isso? Né? Para a gente obter alta qualidade, com melhores condições de rendimento e segurança. E ainda, né, custos compatíveis com as necessidades do mercado consumidor, ou seja, a gente busca reduzir custo, aumentando segurança e aumentando qualidade e produtividade do nosso processo. Né? Em resumo, a gente busca melhorar os processos com a instrumentação. Então a instrumentação, a definição ela é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para a adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Tá bom, mas onde é que a gente aplica isso, né? Por exemplo, em indústrias de processos tipo uma siderurgia, Usiminas, que a gente vê aqui na Baixada, petroquímica, tipo Petrobras, Enalta, indústria alimentícia, indústria de papel, celulose e tudo mais. A instrumentação é responsável pelo rendimento máximo dos processos, né? Fazendo com que seria rendimento máximo, né? Fazendo com que toda a energia cedida no processo, energia que a gente coloca nesse processo, seja transformado em trabalho na elaboração do produto desejado, né? No caso, por exemplo, da fabricação de gasolina, no caso, toda a energia que a gente coloca, o máximo possível ser convertido na geração de gasolina. Seria isso, né? Então, logo, a instrumentação é responsável por elevar a produtividade de um processo. Aí as principais grandezas que traduzem, né, transferência de energia do processo, o que é isso, né? Grandezas que dão informação importante do processo em questão são pressão, nível, vazão e temperatura. São os 4 pilares da instrumentação aí, as quais nós denominamos variáveis de um processo. Então aqui, só para ficar um breve resumo, né, uma frase que a gente disse aqui, definição de instrumentação, beleza? Tá, e aí a gente citou o processo, né, e como é que a gente define, né, o que significa essa palavra? A gente viu bastante isso, né? Nos processos, nas indústrias, o termo processo ele tem um significado bem amplo, né, bem aberto. Pode ser uma pressão unitária, né, uma coisa bem fechadinha, por exemplo, destilação, filtração, aquecimento, é considerado um processo. E quando a gente está falando de controle, uma tubulação por onde escoa um fluido, ele pode ser considerado um processo, tá? Pode ser denominado um processo. E aí, dado ser muito aberto, a gente vai usar uma definição mais geral, sendo que processo vai ser uma operação ou uma série de operações realizadas em um determinado equipamento, onde varia pelo menos uma característica física ou química de um material. E essa é a definição que a gente vai usar nesse curso. Os processos industriais eles exigem controle na fabricação de seus produtos, ou seja, os processos eles são muito variados e abrangem muitos tipos de produtos, como por exemplo a fabricação de derivados do petróleo, produtos alimentícios, já citada a indústria de papel, celulose, fabricação de carros e assim por diante. Então, um processo ele pode ser controlado através de medição de variáveis que representam o estado desejado e ajustando
automaticamente outras variáveis, né? Então a gente lê algumas variáveis e vai ajustando outras para controlar esse processo, de maneira a conseguir um valor desejado da variável controlada, que a gente está procurando, nosso objetivo, né? E as condições ambientais, elas devem sempre ser incluídas na relação de variáveis do processo, né? Porque elas interferem no processo, né? Um exemplo simples, né? Imagine uma caixa d'água que tem que se manter sempre cheia. Conforme ela vai esvaziando, uma válvula controlada por uma boia, ela abre e permite que a vazão de água entre e enche a caixa, né? De forma que, ao estar cheia, a boia vai subir, fechando a válvula e parando de encher a caixa. Isso é um exemplo de processo que está bem perto de nós, né? Praticamente todo mundo que mora em casa conhece bem esse processo. Então é um exemplo simples aqui. E, resumindo de novo, o processo é uma operação ou uma série de operações realizadas em determinado equipamento, onde varia pelo menos uma característica física ou química de um material. Seguindo aqui um diagrama para a gente entender melhor, então a gente tem um processo, e aí esse processo tem uma entrada qualquer, pode ser vapor, aquecimento, um fluido, faz. Ele passa por uma caixinha que a gente vai chamar de processo, isso pode envolver o consumo de energia, que normalmente consome energia, e após passar para essa transformação, nós temos como saída um produto desse processo. Acredito que esse diagrama seja bem visual para a gente entender o que é um processo, né? A gente falou das principais variáveis de instrumentação, a pressão, temperatura, vazão e nível. Mas qual que é a definição de variável de processo, né? Então vamos lá. Uma variável de processo são condições internas ou externas que afetam o desempenho do processo. Em todos os processos industriais é absolutamente necessário controlar e manter constantes algumas variáveis de processo, que além das que acabamos de citar, podem também incluir aí nessas variáveis pH, condutividade, velocidade, umidade, nível de intensidade luminosa, etc. Aí, vou colocar uma imagem aqui, que nós vemos uma representação de um processo, a gente já viu isso em sala de aula. É um processo de aquecimento através de vapor, que passa por essa serpentina que está em cinza, e encontramos alguns elementos de controle, né? A gente consegue ver uma válvula, um medidor, uma unidade de medida ali, né? E também a gente vê uma unidade de controle, né? Um controlador. E é legal que conseguimos, só com esse desenho, esse diagrama, identificar algumas variáveis que indicam o estado desse processo. Por exemplo, quando a gente está tratando o aquecedor, a principal variável, vazão. Principal variável, temperatura. E aí também identificamos a vazão do vapor, a pressão disso e algumas outras variáveis que nós conseguimos ver ali. E nesse em específico, vazão e temperatura são os mais importantes, já que ele é um aquecedor, logo tem a importância da temperatura, e ele é movido a vapor, logo a importância da vazão desse vapor. E além da variável de processo, nós temos a variável controlada de um processo, né? Que, por sua vez, essa é aquela que mais diretamente indica a forma do estado, né? Porque as variáveis de processo são todas aquelas que indicam os processos, indicam o estado do processo, e aquela que mais indica, a gente chama de variável controlada. Então, considerando o nosso exemplo da água e do aquecimento, né? Tem a mesma imagem. A finalidade do sistema é obter uma determinada vazão de água aquecida. A variável mais indicativa nesse objetivo é a temperatura da água na saída do aquecedor. Nosso objetivo é aquecer a água, então a variável de temperatura da água é que mais indica para a gente o estado que a gente quer desse material, desse processo. Então, a temperatura deve ser a nossa variável controlada. É bem simples, né? Se tem um sistema para aquecer a água, a melhor variável para indicar o estado do processo é a temperatura da água. Logo, essa vai ser a nossa variável controlada, desse exemplo aqui, né? Beleza? A gente tem outro termo que é o meio controlado. O que ele é? O meio controlado, ele é a energia ou material no qual a variável é controlada. É melhor falar isso como exemplo, né? O mesmo que a gente acabou de ver, o aquecimento da água. No nosso caso, a nossa variável controlada seria a temperatura e o nosso meio controlado é a água na saída do processo, onde a variável controlada seria a temperatura, né? Que é uma característica do meio. Ou seja, a variável controlada é sempre uma característica do meio controlado. Beleza? E aí, mais outro termo
para a agente variável manipulada. O que ela é? É aquela sobre o qual o controlador automático atua, né? Então a gente tem uma que a gente quer controlar e uma que a gente manipula para poder controlar essa outra, né? Eu não consigo controlar a temperatura diretamente da água. No nosso exemplo, eu estou manipulando o vapor de água na entrada para poder controlar a temperatura de água na saída. Ou seja, minha variável manipulada é o vapor e a minha variável controlada é a temperatura. Beleza? Vou botar isso agora para a gente ter certeza. E aí, a gente já definiu a variável controlada e o meio controlado, a variável manipulada e, por sua vez, o agente de controle. O que ele é? Ele é energia ou material do processo, do qual a variável manipulada é uma condição característica. Voltando à mesma figura, o agente de controle é o vapor. A variável manipulada é a vazão desse vapor, né? Então, o agente, que seria o meio de controle, assim, é o vapor, enquanto que a variável manipulada é a vazão desse vapor, né? Ou seja, a quantidade de vapor que passa por uma determinada tubulação por segundo, por minuto, né? Que é a vazão, né? Quantidade de alguma coisa por tempo, né? Então a gente tem aí o vapor entrando nesse processo, beleza? Esse vai ser o nosso agente de controle. E aí, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui e aí a gente continua os próximos termos nos próximos vídeos, beleza?